Olá pessoal, beleza? Então estamos aqui diante de mais um novo edital na praça, edital aí do concurso da Cefaz Maranhão. Eu tinha inclusive falado, né, recentemente aí nos periscópios que eu tinha gravado que iria sair por esses dias esse concurso aí da Cefaz Maranhão e tá aí confirmado, né? Para os pessimistas de plantão já saíram 2 concursos, ISS Teresina, Maranhão, e tá também ainda para sair ICMS Ceará. Né, teremos aí também. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre esse concurso da Cefaz Maranhão, no que diz respeito aí à contabilidade. Aqui assim, saiu o edital, nós já estamos aqui gravando, né, e nosso curso já está disponível hoje, né, logo no dia aí que sai o edital. Saiu ontem à noite, hoje a gente já está aí disponibilizando aí as aulas. Pessoal, o programa de contabilidade aí desse concurso foi um programa um tanto quanto tranquilo, né? A gente vai dar uma olhada, né? Em nosso curso nós iremos abordar todos os tópicos aí do edital, direcionando para as questões sempre da FCC, para que ele dê uma bagagem suficiente para você gabaritar a prova. Certo? Então a gente vai ver a teoria, fazer uma revisão teórica, resolver as questões e depois ver os macetes e os atalhos, que eu não quero que você perca mais de 30 minutos para fazer essa prova. Certo? Mais de 30 minutos. Além, claro, de fazer de 90% a 100%, certo? 90% a 100% e não demorar mais de 30 minutos. Eu vou mostrar para você. É coisa rapidinha aí pra gente fazer essa prova. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no edital, né? Cefaz Maranhão, né? Parte de contabilidade geral e contabilidade avançada. Ali tá, não tem contabilidade de custos, né? Contabilidade geral e contabilidade avançada. Aí vamos ver aqui, ó, olha só, né? Contabilidade geral, princípios de contabilidade, aquela mesma coisinha de sempre, né, patrimônio, componentes patrimoniais, ativo, passivo, IPL, equações fundamentais do patrimônio, né, fatos contábeis e respectivas variações, conta, conceito de conta, teoria das contas, contas patrimoniais de resultado, aí tá aí. Apuração de resultados, sistema de contas, plano de contas. Escrituração, conceito, método, partidas dobradas, lançamentos contábeis, rotina, fórmulas, processo de escrituração, escrituração de operações financeiras, provisões de férias, 13º, devedores duvidosos, contingências passivas. Balanceio de verificação, conceito, forma, apresentação, finalidade, elaboração, balanço patrimonial, obrigatoriedade de apresentação, conteúdo dos grupos e subgrupos, elaboração, aí depois vem classificação das contas e critério de avaliação de ativo e passivo, artigo 183 e 184 da lei, levantamento do balanço, olha só, de acordo com a lei 6.404 e suas alterações, demonstração do resultado do exercício, estrutura, características e elaboração, de acordo também com a lei das SAs, tá? Balanço patrimonial e DRE de acordo com a lei 6.404. Apuração da receita líquida, dos custos das mercadorias ou dos serviços vendidos e dos lucros. Bruto, operacional. Não operacional, lucro não operacional, isso nem existe mais, Silvio. Vem aqui. Vocês vão ver, depois eu vou comentar tudo em relação a esse edital. Mas a gente vai aprender, sabe, fazer isso aí, né? Mesmo quando eles errarem, pra gente acertar. Do resultado do exercício antes e depois da provisão para imposto sobre renda e para contribuição social sobre o lucro, transferência do lucro líquido para reservas, demonstração do fluxo de caixa, método e formas de apresentação, elaboração, saber fazer aí o fluxo de caixa, aí vem depreciação, amortização e exaustão, reparo e conservação de bens do ativo imobilizado, despesa versus imobilizado, quando é o gasto de despesa, quando é imobilizado, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA, patrimônio líquido, capital, reserva de lucro, legal, estatutária para contingência, retenção de lucros e de lucro realizado, ou seja, aquelas 2 reservas de lucro lá, reserva, né? De que, Silvio? Aquelas reservas lá correspondentes às doações, né? Que isso é reserva de incentivos fiscais e reserva de debêntures não está aí, né? Reversão de reservas, ações de tesouraria, distribuição dos lucros, beleza, compensação de prejuízo, vem lá, duplicatas descontadas, aplicações financeiras, variações monetárias, receitas de despesa, despesa antecipada, receita, empréstimos e financiamento, apropriação, principal, juros a transcorrer, passivo atuarial, depósito, folha de pagamento e operações com mercadorias e arrendamento mercantil, certo? Então, pessoal, esse aí foi o edital da Cefaz Maranhão. Muito mais tranquilo de que foi o edital do ISS Teresina, né?
seja, aqui no estado foi mais tranquilo. E uma coisa incrível que acontece é que eles, às vezes, eles pegam, a banca pega, contrata, aí pega, né, quem vai fazer lá o concurso, pega uns editais que já aconteceram, né? Ah, esse edital aqui tá um edital já atípico da FCC. Por que atípico, Silvio? Pessoal, isso aqui, né, eles já não colocam provisões de férias, provisões a gente sabe, né, que férias, 13º, salário, devedores duvidosos, esse negócio aí não é mais provisão não, né? Provisão são os passivos de prazos ou valores incertos. Então a gente já tem uma impropriedadezinha aí, quando ele tratou isso aí como provisões. Então já não é um edital tão atualizado também, no que ele tange, ó, o que eu te falei lá de receitas, né, resultado aí não operacional. Isso não tem vindo mais nos editais da FCC, certo? Beleza. Além disso, né, o que é que acontece? As coisas hoje, elas tendem muito de ser de acordo com o pronunciamento. Esse edital aqui, ele não caiu, ele não citou nenhum CPC 00. Estrutura conceitual básica para apresentação e elaboração das demonstrações contábeis. Nem ele não citou. Tudo dele tá aqui, ó. Balanço patrimonial, de acordo com a Lei 6.404 e suas alterações. Demonstração do resultado do exercício, de acordo com a Lei das SAs, ou seja, não é de acordo. Na hora nenhuma ele tratou aí de quê? As normas, né? As normas dos CPCs, né? As normas lá do CFC, da CVM, né? Ou seja, os pronunciamentos, né, normatizados, nada disso aí ele citou. Ô Silvio, mas quer dizer que ele não vai cobrar CPC? A gente não vai se arriscar, lógico, em relação a isso. Então a gente vai trabalhar, mesmo assim, os CPCs que eles gostam de cobrar, certo? Outra curiosidade interessante nesse edital, ele não caiu, ó, 2 demonstrativos que fazem parte do conjunto completo das demonstrações. Eles não cobraram o DVA e não cobraram o DMPL. Eles não cobraram nenhum nem outro, certo? Então o edital, ele tá tranquilo demais, certo? Esse aqui eu não aceito, né? Tem que gabaritar essa zorra aí. Gabaritar, porque a gente vai ver aí tudo aí nos detalhezinhos, do jeito que cai, como vai cair e como é que é pra você fazer lá e acertar a questão. Certo, pessoal? Então, a gente vai começar aí nosso curso com esse objetivo, a gente sempre vai fazendo aí a revisão dos tópicos, revisando os tópicos e focando nas questões da FCC. Então, a gente não obedece totalmente essa regra, porque, né, você vê que, por exemplo, ele faz dessa parte lá no final, duplicatas descontadas, né, folha de pagamento, isso a gente trabalha logo, que isso é a parte inicial aí da contabilidade, certo? A gente vai fazer uma revisão de tudo aí na contabilidade, trabalhando em cima aí das questões, beleza? Então vamos que vamos, né? Vamos lá, rumo a Cefaz Maranhão, curso específico, direcionado aí, focado aí nesse concurso. Então lá, a primeira questão é incorreto afirmar, né? E aí vem um monte de coisa, aí a gente pega, abre aqui pra gente fazer aquela velha revisãozinha, né? Olha só, pessoal, quer os conceitos básicos, né? Qual é o objeto da contabilidade? O objeto da contabilidade é o patrimônio, certo? O objetivo da contabilidade vai ser controlar esse patrimônio para fornecer informações úteis aí para a tomada de decisões. Aí você até diferencia, né, como se fosse objetivo e finalidade. Finalidade é fornecer informações úteis. Eu diria, o objetivo final é esse, né? Controla o patrimônio com esse objetivo de fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Objeto, objetivo, campo de atuação. O campo de atuação da contabilidade são as aziendas. Aziendas entendido que, né, as entidades econômico-administrativas. Toda vez que você tem um patrimônio e sobre aquele patrimônio tem-se uma administração, aquilo passa a ser objeto da contabilidade, né? Então tem que ter um patrimônio e tem que ser um patrimônio administrado. Não é só ter um patrimônio não, tem que estar administrado, tem que ter capital, tem que ter trabalho, certo? Aí passa a ser campo de atuação. Então, campo de atuação da contabilidade, você pode ter, né, entidades comerciais que visam lucro, entidades sociais, né, socioeconômicas. Então, pode ser tudo, é campo de atuação aí da contabilidade. Então, isso a gente chama as aziendas, entidades econômico-administrativas. Então, como campo de atuação da contabilidade são essas aziendas, essas entidades econômico-administrativas, a contabilidade ela passa a ter uma função administrativa e uma função econômica.
Então, as funções da contabilidade, nós teremos funções econômicas e funções administrativas. A função administrativa é justamente controlar o patrimônio. E a função econômica é apurar o resultado, né? Vai confrontar lá receitas e despesas para apurar esse resultado econômico aí como função econômica da contabilidade. Certo? Objeto, objetivo, né? As funções da contabilidade, o campo de atuação. Então, a contabilidade ela tem um objeto próprio, ela vai ter métodos próprios. Por isso, hoje a contabilidade é o quê? É uma ciência. Contabilidade é uma ciência, não é ciência exata, é uma ciência social, certo? E qual é a definição da contabilidade? Certo? É a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, olha, ela vai orientar, ela vai fornecer informações para a tomada de decisões. Orientação, controle e registro, certo? Ela registra, olha só, olha o tripé da contabilidade. Ela registra os fatos, controla o patrimônio, com essa finalidade, com esse objetivo final de fornecer as informações para a tomada de decisões, certo? E quem são esses usuários da contabilidade? Você pode ter usuário externo, usuário interno da contabilidade, não é? Os investidores, os credores por empréstimos, os fornecedores, todos são usuários da contabilidade, mas os próprios, né? O próprio empregado tem interesse na contabilidade? Tem! Claro, ele tem interesse que a empresa tenha continuidade, administração, né? Todo mundo tem usuários internos e usuários externos. A gente vai ver que as demonstrações contábeis elas são preparadas para os usuários externos, porque a administração em si ela já tem conhecimento daquelas informações. Ela pode utilizar? Pode, mas são preparadas para atender às necessidades dos usuários externos, as demonstrações. Aí a gente chega lá. Para a contabilidade atingir esse tripé dela, de registro dos fatos, controlando o patrimônio para orientar, ela utiliza-se das chamadas técnicas contábeis. Vamos aqui, ó, técnicas contábeis. E quais são as técnicas contábeis, Silvio? Nós temos a escrituração, nós temos as demonstrações contábeis, a auditoria e a análise de balanço, certo? É isso aqui que vai permitir que a contabilidade, né, atinja lá suas funções de orientação, controle e registro. Beleza. E o que é que vem a ser aí, pessoal? Essa escrituração vai ser o registro de todos os fatos. Aconteceu um fato, você vai registrando. Aconteceu, você vai registrando. A escrituração é o registro de todos os fatos que alteram o patrimônio, certo? Seja quantitativamente, seja qualitativamente. Essa escrituração será posta em prática através do lançamento, que nós vamos comentar já já, obedecendo o método das partidas dobradas, certo? Essa escrituração, pessoal, né? Você vai registrar tudo, vai ter uma formalidade, né? Em livros próprios, obedecendo aos preceitos da legislação comercial, da Lei 6.404, aos princípios de contabilidade, ao regime de competência, tudo. Você registra todos os fatos. Ok. Aí, a contabilidade, ela tem como função que é fornecer informações úteis. Aí se você pegar alguém, dar aquelas negócios, aquelas informações, tudo, alguém vai entender alguma coisa? Não. Aí é por isso que utiliza-se as demonstrações contábeis, certo? Que são relatórios que vão permitir essa comunicação entre a contabilidade e os usuários da contabilidade. E quais são essas demonstrações contábeis? Balanço patrimonial, a DRE, a DLPA, a DFC e para as sociedades de capital aberto, a DVA. Isso aqui é de acordo com a Lei 6.404. Balanço patrimonial, certo? Vai evidenciar a situação patrimonial e financeira da empresa. Esse é o único demonstrativo que é o demonstrativo estático. É você tirar uma foto lá em determinado momento. Você vê quanto a empresa tem, né, de patrimônio, quanto ela tem, né, financeiro, né? Ou seja, não só os elementos quantitativos como qualitativos. Esse é o único demonstrativo que é um demonstrativo estático. A DRE, ela vai confrontar receitas e despesas aí obedecendo ao regime de competência. A DLPA vai ser o elo de ligação entre o balanço patrimonial e a DRE. Porque no balanço patrimonial nós teremos ativo, passivo e IPL, na DRE nós teremos receitas e despesa. São imissíveis, não se misturam, né? Receita e despesa não transita lá no balanço patrimonial. E nem ativo, passivo e IPL vai lá num resultado. Certo? Aí você apura o resultado e através da DLPA você faz essa comunicação jogando o resultado lá no balanço patrimonial.
certo? Isso é a função da DLPA. Aí nós temos a DFC, a demonstração de fluxo de caixa, que vai confrontar receita e despesa aí para apurar esse resultado financeiro. E para as sociedades de capital aberto, a DVA. Se a empresa for de capital fechado com um PL até 2 milhões, está dispensada da DFC. Os pronunciamentos, né, eles pegam e substituem, dizem, olha, essa DLPA não faz parte do conjunto completo. Na realidade, lá para o pronunciamento, é a DMPL, certo? A DFC vai ser obrigatória, mas vai ter um outro demonstrativo, que é a DRA, demonstração do resultado abrangente. E aqui a lei fala que essas demonstrações serão complementadas por notas explicativas. Lá no conjunto completo, né, isso é tratado no CPC 26, ele diz que as notas explicativas integram um conjunto, né, completo das demonstrações. Certo? Então essa parte inicial aí pra gente já ir comentando aí, pra gente já ir trabalhando, né? Aí ele vem e fala aí, é incorreto afirmar. Então nós, né, é porque aqui eu vi aqui o objeto e o campo, né, da contabilidade, o objeto e o campo de aplicação são respectivamente o patrimônio e a azienda. O objeto da contabilidade é realmente o patrimônio e o campo de aplicação são as aziendas. Isso está verdadeiro, esse item D. Mas a questão trata também de outras coisas, né? Ele trata lá do passivo e aí a gente comenta, né? A gente vai e comenta aí esse negócio também. Olha só. A gente vai ter lá o ativo e o passivo. O passivo e o PL. É isso, a estrutura lá do patrimônio. O ativo ele será em ordem decrescente. Ordem decrescente de liquidez. O ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. O não circulante, por sua vez, é dividido em quê? Em ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. O que é que faz ele estar classificado no circulante ou no não circulante? O prazo de realização. Se for realizável até o término do exercício social subsequente, ou seja, eu estou em 31/12. Se ele for realizável no curso do exercício social subsequente, será circulante. Após o término do exercício social subsequente, vai ser não circulante. Agora, você tem que tomar cuidado com duas situações. As empresas que têm um ciclo operacional maior do que um ano, o prazo do circulante e não circulante vai ser esse prazo desse ciclo operacional. Ah, se tiver o ciclo operacional 3 anos, tudo que for realizável em até 3 anos vai ser circulante, somente a partir de 3 anos vai ser não circulante. Certo? E, além disso, aquelas operações de venda, empréstimo e adiantamento a pessoas ligadas decorrente de operações não usuais. E isso aqui, se preencher esses 3 requisitos, aí independe do prazo, vai para o não circulante. Né? Lá no ativo. Você está tomando, você estiver vendendo, você está tomando, emprestando dinheiro ou adiantando dinheiro a pessoas ligadas, sócios, acionistas, coligadas, controladas, e decorrente de operações não usuais. Aquilo não pode ser uma operação natural lá da empresa. Aí vai para o não circulante. Certo? Beleza, e aqui nesse circulante a gente sabe que ainda tem uma divisãozinha aqui dentro dele, mas a lei fala que é 2 grupos, circulante e não circulante, o não circulante dividido em aqueles 4 subgrupos, e aqui dentro nós temos o disponível, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, e o que mais? E as despesas antecipadas. Perfeito. A lei 6.404 trata o lado direito todo como passivo, né? Então aqui nós temos, por que ele trata todo como passivo? Ele separa, isso aqui são as obrigações da empresa. Obrigações como, Silvio? Porque aqui ela tem obrigações perante terceiros, as dívidas com terceiros, né? E aqui o PL, na realidade, é dívida da empresa para com os sócios. Então todo esse lado direito você tem como passivo. Então, de acordo com a lei 6.404, o passivo é dividido em passivo circulante, passivo não circulante e PL. E a lei não diz que o passivo é em ordem decrescente de exigibilidade. Por que a lei não fala isso? Porque o PL, ele é passivo e ele não é exigível, certo? Agora, a doutrina diz, não, passivo, por analogia, fala o passivo em ordem decrescente de exigibilidade. Mas ela está falando aquilo ali, esse passivo é o que a gente chama de passivo exigível, certo? Mas, pessoal, se você for olhar, né, tratando na ótica da empresa, sim, isso aí é uma obrigação da empresa para com o sócio, mas da ótica do sócio,
O PL é uma coisa boa. O PL é justamente o quê? Qual é a equação? É a diferença entre a parte positiva e a parte negativa. Então, o PL, quanto maior o PL, melhor. Certo? Quanto maior o PL, melhor. O ativo, ele pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero. O ativo não pode ser negativo. Ali a gente tem bens, direitos, ele não pode ser negativo. O passivo, ele também não pode ser negativo, ele tem que ser maior ou igual a zero. Agora, o PL, ele pode assumir qualquer valor. O PL, ele pode ser maior que zero, ele pode ser menor que zero, ele pode ser igual a zero. A única coisa que o PL jamais pode ser é maior do que o ativo, certo? Porque se o PL é a diferença entre ativo e passivo exigível, e o passivo exigível, o menor valor que ele assume é zero, então se ele assumir zero, o PL vai ser igual ao ativo. Qualquer valor que ele assuma maior do que zero, o PL vai ser menor do que o ativo. PL pode assumir qualquer valor, só não pode ser maior do que o ativo. Beleza, vamos lá, sentar a zorra aí e resolver questões. A situação do passivo descoberto ocorre quando o valor do passivo exigível da sociedade é superior ao montante dos bens e direitos que compõem seu ativo. Então nós temos, três situações patrimoniais. Uma é quando o ativo é maior do que o passivo, aí nós temos o PL maior do que zero. Se o ativo ele for igualzinho ao passivo, nós temos o PL igual a zero, situação equilibrada, situação nula. Agora, se o ativo ele for menor do que o passivo, significa que se você vender o ativo todo, dá para você somente pagar uma parte do passivo. A outra parte do passivo fica descoberto. Então, toda vez que o passivo exigível é maior do que o ativo, nós temos um PL menor do que zero. E essa situação é denominada passivo descoberto. Perfeito, porque tem uma parte do passivo que ela não tem cobertura de ativo. Por isso, passivo descoberto. Então é verdadeiro, a situação de passivo descoberto ocorre quando o valor do passivo exigível da sociedade é superior ao montante dos bens e direitos que compõem o seu ativo. Perfeito. No balanço patrimonial, as contas do ativo são classificadas em ordem crescente de grau de liquidez. Vixe, errado! Ordem decrescente de grau de liquidez. Quanto mais lá em cima, mais facilmente convertido em dinheiro. Portanto, o falso ele pede para você marcar incorreta, mas vamos ver as outras. A diferença entre o valor total do ativo circulante e o valor total do passivo circulante de uma entidade representará o montante do capital circulante líquido. Ativo circulante menos passivo circulante, isso é realmente o capital circulante líquido. Isso é chamado capital de giro líquido da empresa. É quanto a empresa tem disponível de curto prazo após pagar as dívidas de curto prazo. Isso também é chamado, esse capital circulante líquido, de folga financeira da empresa, certo? Portanto, está verdadeiro. O objeto e o campo de aplicação da contabilidade são, respectivamente, patrimônio e azienda. Perfeito. Os investimentos relevantes em sociedades controladas ou coligadas, com participação mínima de 20% no capital que tem influência na administração, serão avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. Isso nós vamos estudar, mas esse MEP, se for um investimento em controlada ou coligada, tem que ser avaliado pelo MEP, você não olha mais nada, certo? Portanto, os investimentos relevantes em sociedades controladas ou coligadas com participação mínima, classificado em ordem decrescente, ele vem aí, os investimentos relevantes em sociedades controladas ou coligadas com participação mínima de 20% no capital social ou que tenha influência na administração serão avaliadas pelo MEP. Isso foi dado aí na época como correto, porque nessa época era correto, certo? Teria que ter essa avaliação aí, porque foi uma questão já das mais antigas para a gente comentar aí os tópicos. Mas hoje essa questão ela está incorreta, porque se for um investimento em controlada e coligada, ela já vai ser obrigatoriamente avaliada pelo MEP, você não tem que olhar participação mais nenhuma. Mas nós vamos comentar isso aqui com várias questões no momento oportuno, quando a gente tratar de critérios de avaliação lá do ativo. Beleza, primeira questão, letra B de bola. Segunda questão, as demonstrações contábeis obrigatórias para as sociedades por ações de capital aberto, de acordo com a lei das SAs, com as modificações introduzidas pela 11.638 e 11.941. Então ele está querendo saber para as sociedades de capital aberto. Então eu já sei que aí pode DVA e DFC, porque a DVA não é obrigatória para as sociedades de capital fechado e a DFC não é obrigatória para todas as sociedades de capital fechado também. Se ela tiver um PL até 2 milhões, ela está dispensada.
Então, demonstração do fluxo de caixa verdadeiro, DRE verdadeiro, demonstração do valor adicionado verdadeiro, balanço patrimonial verdadeiro e demonstração de lucros ou prejuízo acumulado verdadeiro. Ali está tudo verdadeiro, né? De acordo com a lei, né? Perfeito. Vamos ver o outro. Demonstração dos fluxos de caixa, balancete de verificação? Não. Demonstração de origem de aplicação também de recurso? Não. Demonstração de origem de aplicações de recurso? Não. Balanço ou balancete de suspensão? Também não. Aí vem, demonstração de lucros ou prejuízo acumulado, balanço patrimonial, DFC e DRE, aqui faltou, né? O restante, portanto, alternativa correta, letra A, ele citou aqui, ó, sociedade de capital aberto. Então, um conjunto, né, todas essas demonstrações aí. Demonstração fluxo de caixa, resultado do exercício, valor adicionado, balanço patrimonial e demonstração de lucros ou prejuízo acumulado. Perfeito. Questão 3, de conformidade com as normas internacionais de contabilidade, são grupos do balanço patrimonial, né? Aí vem ativo circulante, realizado a longo prazo, diferido. Hoje nós não temos mais esse ativo diferido, conforme nós vimos ali a divisão, né? E nem exigível aí a longo prazo. Hoje é passivo circulante e não circulante. Então aqui também não temos o diferido, realizado a longo prazo, diferido também não. Aí ativo circulante, ativo permanente também não, né? Passivo não circulante, passivo circulante e PL. Perfeito. Ativo circulante, imobilizado, intangível e investimento. Essa aqui foi dada como certa, está certa, porque as outras estão absurdamente erradas, né? Mas como ele fala grupos do balanço patrimonial, grupos são 5. Ativo circulante, ativo não circulante. Passivo circulante, passivo não circulante e PL. Certo? Esses aqui, imobilizado, intangível e investimento, são subgrupos do grupo ativo não circulante. Mas não entrou nesse detalhe aí a questão, né? Só para a gente citar aí. Os restos você não poderia marcar nenhuma mesmo. Portanto, a alternativa correta aí do terceiro, letra E. Questão 4, considere as seguintes informações aí. Tipo de questão que eles, né, de vez em quando caem aí, para você saber onde é que vai ser classificado ali aquelas alternativas, né? A companhia produz equipamentos especiais para revenda cujo prazo de produção é de 18 meses. Se o prazo de produção é de 18 meses, aquilo está dentro do ciclo operacional dela, né? Portanto, isso aqui vai ser classificado aonde? No circulante. A empresa adquiriu equipamentos para revenda, sendo que o prazo médio de estocagem até a venda é de 90 dias. Circulante. A empresa adquiriu equipamentos para utilizar em seu processo produtivo. Qualquer coisa que é para uso, se for corpóreo, é imobilizado. Se for incorpóreo, vai ser intangível. Então, como foi para utilizar, isso aqui vai ser o quê? Vai ser imobilizado. A companhia Alfa adquiriu o direito de usar a marca da companhia Gama por 10 anos. A marca, intangível, né? Então, aí nós vamos ter circulante, circulante, imobilizado é não circulante, intangível é não circulante. Portanto, a alternativa correta, letra C. Mais uma, questão de número 5. Considere que a companhia imobiliária SA seja proprietária de 3 imóveis com as seguintes características. Destinado para ser utilizado nas atividades da empresa. Destinado para ser utilizado, destinado para quê? Destinado para uso. Destinado para uso. Se é destinado para uso é o quê? É imobilizado. Beleza. Mantido pela empresa sem a intenção de venda, mas não utilizado em suas atividades. Olha, se não está sendo utilizado, não pode ser imobilizado. Ah, se está sem intenção de revender, não vai ser mercadoria, não está disponível para venda. Então isso aqui vai estar aonde? Vai estar em investimento. Certo? Investimento. Mantido pela empresa para futura expansão da fábrica. Não está em uso. Se não está em uso, isso vai estar aonde, Silvio? Em investimentos também. Certo? Não está em uso. E é corpóreo, não está em uso, vai estar em investimento. Portanto, nós temos aí uso imobilizado, investimento e investimento. Alternativa correta, letra B de bola. Beleza, pessoal? Esse bloco a gente resolveu poucas questões, mas no curso aí nós vamos resolver aproximadamente 300 questões, ok? Até já aí com muito mais questões, FCC na veia, focado aí na Cefaz Maranhão. Até já!